No ar, programa Ponto de Vista. Os principais assuntos que são destaque no Brasil e no mundo, comentados de uma maneira simples e objetiva. Programa Ponto de Vista. Nós expressamos o nosso ponto de vista. Qual é o seu? Bom dia, tá no ar o programa Ponto de Vista. Hoje é sábado, dia 8 de fevereiro de 2020. Um sábado bonito, o sol saiu, não choveu ainda. Bom dia, Miguel, tudo bem? Bom dia, Nascimento, bom dia a todos os ouvintes do programa Ponto de Vista. É isso aí, meus amigos. Bom dia para você que está em casa, no trabalho, para você que está na estrada acompanhando a nossa programação. Vou deixar aqui o nosso contato, porque se a qualquer momento do programa você quiser mandar uma mensagem, fazer uma pergunta, fica à vontade. DDD 35 999 70 0955, DDD 35 999 70 0955. Hoje é dia do empreendedor individual, hein? Entre outras tantas comemorações. Para você que empreende, para você que tem o seu pequeno negócio, você, sua mulher, a mulher, o filho, o pai, enfim. Um forte abraço para você que é empreendedor. O brasileiro tem essa de empreender, né, Miguel? Dá um jeito para poder sair, ou ainda tá... O brasileiro é um artista, né? É um artista. Ele consegue, né, o Brasil, na verdade, ele é muito... criativo? Eu falo assim, pode dizer? Como que eu diria, assim, é muito diversificado o Brasil. A economia brasileira é muito diversificada, ela é muito... Faz muito grande, né? E a perspectiva de crescimento, de você inventar coisas novas, novidades, né? É muito grande. Isso é bom. Legal. Né? Você pega um país talvez mais antigo, mais velho, mais amadurecido. Os países europeus, por exemplo, talvez, né? Talvez não tenha essa perspectiva que o Brasil tem. Certo. Né? Então eu acho muito, muito bacana isso. Então, para você que tem o seu negocinho aí, você que é um empreendedor individual, parabéns para você. Obrigado aí pela audiência. Já temos ouvinte aqui, ó. Bom dia, aqui é o Renan Barreto de Liberdade. Um abraço aí para vocês. Estamos junto, conectado. Um abraço, Renan. Obrigado. Pessoal, nós vamos começando aqui o nosso programa de hoje com os indicadores do agronegócio, do dólar, previsão do tempo, todos esses indicadores. O dólar fechou a semana cotado em R$ 4,32, R$ 4,32, dólar comercial. O euro em R$ 4,73. O índice Bovespa fechou a semana com 113.832,97 pontos. A arroba do boi gordo em R$ 181,00 e a vaca gorda R$ 162,50. A saca de milho R$ 48,00, a soja R$ 76,50, o feijão carioca R$ 178,91. O quilo do suíno vivo R$ 5,48, frango vivo R$ 3,50, a saca de café R$ 530, a média do litro do leite no sul de Minas de R$ 1,46, o trigo R$ 59,10 e o arroz em R$ 69,93. Vamos agora para a previsão do tempo. Para hoje a previsão é de chuvas com trovoadas. A probabilidade de chover hoje é de 80%, umidade relativa do ar 73% e a máxima de 26 graus. Para amanhã, pancadas de chuva, probabilidade de 70%, umidade 79% e máxima de 24 graus. Para segunda-feira, chuvas com trovoadas, probabilidade de 90%, umidade do ar 82, máxima de 26 graus. E vamos aos destaques de hoje do programa Ponto de Vista. O Banco Central reduz os juros pela quinta vez para 4,25% ao ano, o menor nível da história. Projeto sobre terras indígenas prevê exploração econômica ampla. CCJ do Senado vai analisar as mudanças na forma de escolha dos ministros do STF. Nos Estados Unidos, Trump é absolvido pelo Senado em julgamento de impeachment. A posição do Brasil sobre o plano de paz de Donald Trump para o Oriente Médio. Maia, o articulador, cria a comissão da reforma sindical para recriar o imposto sindical. Weintraub na Cova das Hienas. Os gastos absurdos dos políticos brasileiros.
o bispo francês que alerta para os ataques contra cristãos em diocese e o senhor Benedito aqui que aciona o Ministério Público contra ofensas do José de Abreu, aquele ator que todo mundo deve se lembrar, que cuspiu em pessoas dentro de um restaurante, um casal, né? Há um tempo atrás. Sim. Ele cuspiu na cara das pessoas dentro de um restaurante. E, enfim, nós vamos falar sobre isso aí. O Benedito aqui é o Ailton Benedito, secretário dos Direitos Humanos da Procuradoria-Geral da República. E vamos começando então. O Banco Central reduz juros pela quinta vez para 4,25% ao ano, menor nível da história. O Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, cortou a taxa básica de juros, a Selic, em 0,25 ponto percentual, de 4,5% para 4,25% ao ano. É o menor patamar desde o início da série histórica em 1996. Foi o quinto corte seguido e a decisão foi unânime. Em comunicado, o Copom indicou que deve parar de baixar os juros por enquanto, abre aspas, considerando os efeitos defasados do ciclo de afrouxamento iniciado em julho de 2019, o comitê vê como adequada a interrupção do processo de flexibilização monetária, diz o texto. Tem gente por aí, Miguel, dizendo que o país está destruído, que o governo do presidente Bolsonaro está acabando com o país, que o país está nisso, que o país está aquilo e tal. Queria que você falasse um pouco sobre a importância de reduzir essa taxa Selic, né, para agora 4,25% ao ano, e como isso impacta na economia brasileira, assim, trocando em miúdos, né, para as pessoas entenderem, por favor. Nascimento, pessoas que falam dessa forma aí, deve ser da extrema esquerda, que qualquer coisa que o governo fizer nunca vai estar bom, né? Você pega aí em 2014 ou 15, se eu não me engano, a taxa estava 14,25, alguma coisa assim, 14,5, nessa faixa aí, tá? Nós estamos falando de uma redução de 10 pontos percentuais, de 14, no mínimo 14,25 estava em 2014 ou 2015, se eu não me engano, né? Uhum. Estamos falando em 4,25, foi a última redução do Copom, né? 10 pontos percentuais para uma dívida de 4 trilhões é muito simples fazer a conta, né? Uhum. 10%, 10 pontos percentuais, 10% reduziu. Significa, logicamente, né, fazer uma conta grosseira, significa uma economia anual, Nascimento, estamos falando da ordem aí de 400 bilhões. Só com esse 0,25 reduzido? Não. Não, do que tá. 10 pontos percentuais reduzidos de algum tempo para cá, né? Uhum. De alguns anos para cá, e principalmente se acentuou agora no governo do Bolsonaro. Uhum. Entendeu? É uma economia extremamente significativa, né? Que era pago, né, para os títulos, para renovar a rolagem, né, da dívida pública, porque a Selic ela norteia, né? Ela norteia o custo dos papéis para você, para o governo, né? Para o governo rolar a dívida dele interna, né? Dívida essa que hoje ela é astronômica, né? Dívida essa que o espertalhão do Lula na época, ele pagou a dívida externa, entre aspas, né? Vendeu aí para o mundo afora, e para os incautos, para os menos esclarecidos, ele liquidou a dívida externa, mas ele contraiu ela internamente. Ele simplesmente trocou. Olha, eu vou pagar eu vou pagar a dívida no banco A e vou contrair ela no banco B. Ou melhor, ele contraiu no banco B para poder pagar no banco A, porque ele não tinha como pagar, né? Então foi o que ele fez, ele trocou uma dívida muito mais barata, né? A dívida externa, que era em dólar na época, por uma dívida muito mais cara. Então, quer dizer, é só enrolação, na verdade, né? O que ele fez na época. Agora,
Você me fez uma pergunta com relação aí que o país está sendo destruído. Não, o país estava destruído, né? Nesses últimos 30 anos aí praticamente, mais ainda, né? Nesses últimos 14 anos aí, 15 anos aí de governos do PT, o país foi realmente destruído. O que o governo está tentando fazer agora é colocar o país nos trilhos novamente, entendeu? E encontrando uma dificuldade tremenda, porque a gente sabe que o establishment, né, que o sistema que a gente já cansou de falar aqui, o sistema que vinha, né, nesses últimos 30 anos e mais fortemente nos últimos 15 anos aí de governo do PT, não quer de forma nenhuma admitir, não quer de forma nenhuma ceder, não quer de forma nenhuma, né, colaborar para esse ajuste, vamos assim, para essa arrumação da casa que o governo tem feito com muito sacrifício, que são as reformas, né? E não é só a reforma econômica, não, né? Você vai pro lado da educação aí, que é a base, gente. A educação é a base de tudo, né? A gente sabe disso. A gente vê a dificuldade. A gente vai falar aqui do ministro da Educação, entendeu? Nós vamos deixar para falar no momento apropriado. Mas a gente vê a dificuldade que o governo enfrenta, né? No próprio Congresso Nacional, a gente sabe. A gente vai falar aqui do Maia também, tem uma matéria também específica, né? Se eu não me engano. Tem uma matéria. Do Maia. Isso vai ficar claro para todos. Eu creio que já está claro para todos, né? Lógico que não para todo mundo, porque tem muita gente que pensa como o Maia, pensa como alguns aí que querem a destruição do país, né? Por quê? Porque quer manter o sistema que existia, Nascimento. Né? Então eu não vejo de forma nenhuma. Você vê os indicadores melhorando dia após dia, né? A gente vê aí a taxa de juros na casa dos 4,25, nunca teve nessa faixa aí. Ela está hoje civilizada, porque a taxa de juros nossa nunca foi civilizada, né? A inflação sob controle, que é importante isso, que é o papel do Banco Central, né? Monitorar a inflação, logicamente preservar o poder de compra, né, da moeda, né? Então preserva o real, né? A questão do dólar, eu já falei na semana passada, né? Eu acho que a cotação do dólar aí 4,32, né? Que fechou ontem. Está sendo pressionado por diversos fatores, né? Fatores externos e fatores internos também, obviamente. Porém, eu falo que o Brasil tem reserva suficiente para derrubar essa cotação se ele quisesse, se o Brasil quisesse. Mas é o que eu falei, um dólar alto que não prejudica o desabastecimento, Nascimento, e não causa inflação, é excelente. É excelente por quê? Porque traz divisas para o país, porque aumenta a exportação, aumentando a exportação, aumenta a produção interna, aumenta o emprego. Entendeu? Então um dólar alto que não causa inflação, que não causa desabastecimento, ele não é ruim, ele é benéfico, entendeu? Então eu tenho certeza que o Paulo Guedes, que a equipe econômica está atenta a tudo isso daí, o Banco Central, né? Castelo Branco, se eu não me engano, né? O Roberto. Isso. Roberto Castelo Branco, se eu não me engano, presidente do Banco Central, tá atento a tudo isso daí, entendeu? E eu vejo assim, a economia cresceu um pouco o ano passado, tem previsão aí de crescer entre 2%, 2,5% este ano já. Só que de uma forma, Nascimento, sem tranco, sem o governo fazer os malabarismos que ele fazia outrora, né? Você vê, o governo encampou aí uma guerra aí do preço dos combustíveis, né? Tinha até matérias aí pra gente falar, mas eu não quis colocar uma matéria específica, né, no nosso, né, no script nosso de hoje aqui. Mas você vê aí, é verdade, ele baixou não sei quantas vezes o combustível lá na Petrobras, né? A Petrobras baixou, né, os preços, e não chega na bomba o preço. Aí ele fez um desafio, né? Ele falou, se os governadores baixar o ICMS ou zerar o ICMS, eu também zero
os tributos federais. Porque a gente sabe que a gasolina sai da Petrobras a menos de R$2. E hoje nós estamos pagando R$5 na bomba. Principalmente aqui em Minas Gerais, né? Quem vai para São Paulo de vez em quando sabe do que eu tô falando. Lá é mais barato do que aqui. Chega a ser aí a gasolina R$1 mais barato do que aqui. Entendeu? Então, quer dizer, tem algo errado. Tem algo errado. É 100%, mais de 100% de diferença que sai da distribuidora, que sai da Petrobras para chegar na bomba. Aí tem aquela discussão, tem aquela guerra que o ICMS é cobrado no preço de bomba e não no preço da Petrobras, que é uma diferença tremenda. Mas os governadores também não querem abrir mão de forma nenhuma. Quer dizer, por quê? Porque a maioria dos estados, se não todos, estão quebrados. E esse dinheiro vai fazer falta. É lógico que faz. Mas veja bem, Nascimento, só que veja bem. É uma gula tremenda para poder tributar, para poder... É a mesma coisa que o dono da padaria justificar vender um pãozinho a R$10 porque ele tem que pagar as contas dele, né? Exatamente. Mas o correto seria 50 centavos. Sim, mas... Ele quer vender a um real. Vai, a R$1, vai. Uhum. Mas o correto é 50 centavos. Todo mundo tá vendendo a 50 centavos. Quer dizer... Mas eu vou vender a R$1, senão eu não pago meus funcionários aqui e eu quebro a minha padaria. Então não tem... O que o governo está fazendo? O governo está expondo as situações. Lógico que os governadores vai gostar? Não vai gostar. Igual o Dória, igual outros aí que traíram o Bolsonaro, principalmente o Dória e o Witzel, né? Que é os dois aí mais, né? Que tá mais aí na mídia aí, entendeu? É lógico que não gostaram do que o Bolsonaro falou. Então essas pessoas que não entendem e que não leem notícias, mas notícias de fontes melhores, né? De fontes mais confiáveis, né, Nascimento? Vão falar besteira mesmo, né? Se ouvir Rede Globo, se ouvir Folha de São Paulo, Estadão, Veja, o camarada fica desinformado. Infelizmente, fica desinformado, tá? Então, o país vem melhorando, sim, entendeu? A luta, a batalha é violenta. Passou aí já a reforma trabalhista no final do governo Temer. Vai ser aprimorada, eu creio. Né? Passou a reforma da Previdência. Tá chegando aí a reforma administrativa. A reforma da fiscal. Enfim, a independência do Banco Central. Enfim, tem várias situações. E outras, são dezenas, são centenas de atitudes que o governo toma no dia a dia, Nascimento, que a mídia não divulga. Os benefícios não divulga. A gente sabe disso. Eu já falei isso aí várias vezes aqui. É um erro do governo não fazer uma live semanal, mas nos meios de comunicação, Nascimento. Fazer aí um pronunciamento nacional de tudo que é feito pelo governo, para que a população não seja enganada, não continue sendo enganada por essa mídia que não tem compromisso com a verdade. Entendeu? Então eu vejo assim, é um conjunto de melhoras, Nascimento. É uma inflação sob controle, é o desemprego caindo, é o número de falências desabou. Eu vi matérias essa semana também. O número de homicídios, de criminalidade já reduziu em torno de 20%. Caso de corrupção no governo, entendeu? Né? Não teve... Corrupção, zero. Viu, petistas? Caso de corrupção, zero. Entendeu? Isso a mídia não divulga. É lamentável um negócio desse. Né? Então é uma série de fatores, se as pessoas olharem e verem, né, realmente com imparcialidade, vai ver o que o governo tem feito. Vou falar que é um governo perfeito? Lógico que não. Lógico que não, não existe. Não existe. O povo está aí justamente para cobrar. Para cobrar melhorias, cobrar realmente. Esse é o papel do povo. Né? Mas não acredita na mídia, não vai pela Globo, não vai por essa
né? Essa turma aí que desinforma não, que você tá equivocado. Deixa eu mandar um alô aqui pro Tiago, lá da cidade de Cristina, Sertãozinho, tá sempre ligado na programação, Tiago. Bom dia, Ricardo, Miguel, a todos aí, obrigado, Tiago, pela sua audiência. Dani Rodrigues de Airoca também tá nos ouvindo. E você que quiser mandar uma mensagem, nosso número é o DDD 359-9970-0955. Vamos seguindo aqui com os assuntos. Projeto sobre terras indígenas prevê exploração econômica ampla. O projeto de lei que libera a exploração mineral em terras indígenas enviado pelo governo federal ao Congresso na quinta-feira autoriza também a liberação de outras atividades econômicas, incluindo agricultura, pecuária e a exploração do turismo. A proposta, uma das promessas de campanha do presidente Bolsonaro, abre as terras indígenas para a exploração econômica, uma reivindicação vinda principalmente de garimpeiros e empresas de exploração mineral e vista como com restrições por boa parte das comunidades indígenas. A proposta apresentada pelo governo prevê o pagamento de compensações financeiras aos indígenas pela exploração mineral da terra por terceiros, mas em valores menores do que os pagos, por exemplo, em royalties de petróleo a estados e municípios. De acordo com a proposta, as comunidades receberiam 0,7% do valor da energia produzida, no caso da exploração de potencial hídrico, e 0,5% a 1% do valor produzido no caso de petróleo, gás natural e seus derivados. No caso dos garimpos, o pagamento seria de 50% do valor da compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Está prevista ainda uma indenização pela restrição ao usufruto da terra para compensar os índios pela perda de uso de parte de suas terras que serão impedidos de usar pela exploração, a ser calculada pelo governo federal com base no tamanho da restrição. O projeto não explicita, no entanto, as bases para esse cálculo. O projeto dá pouca autonomia para os indígenas decidirem ou não pela exploração de sua terra. As comunidades serão ouvidas, mas no caso da exploração de hidrelétricas ou de petróleo, será apenas uma consulta sem poder de veto. A autorização final é do Congresso e mesmo que os indígenas não queiram a exploração, o presidente da República poderá encaminhar o pedido de licença. O veto só vai valer para os casos dos garimpos. Nesses casos, os indígenas poderão impedir a exploração das terras. Ao mesmo tempo, eles terão prioridade na exploração do garimpo, que poderá ser feita por eles mesmos ou com a contratação de não indígenas, mas desde que controladas pelas comunidades. O projeto prevê que as decisões acerca das atividades nas comunidades serão tomadas por um conselho consultor, formado pelos indígenas e apontados pelas comunidades de acordo com as suas formas normais de escolhas de líderes. Ao anunciar a assinatura do projeto na quarta, o presidente exaltou o projeto, mas reforçou que o governo vai sofrer pressão de ambientalistas. Ele disse: se um dia eu puder, eu os confino na Amazônia, já que eles gostam tanto do meio ambiente e deixam de atrapalhar daqui de dentro das áreas urbanas, disse. Alvo de resistências antes mesmo de chegar ao Congresso, a proposta do governo de liberar as terras indígenas para exploração econômica encaminhada à Câmara na quinta trouxe à tona uma esperada reação, tanto de entidades favoráveis como também contrárias à iniciativa. O próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chegou a dizer mais de uma vez, antes da formalização da proposta, que não iria pautar nenhum projeto de liberação de garimpo em terras indígenas. Bom, já nasceu polêmico esse projeto, sem dúvida nenhuma. É um assunto polêmico, é um assunto complexo. Que mais? Alguém mandou uma mensagem aqui. Você que mandou a mensagem final do telefone 62, põe o nome e a cidade aí que não dá para saber quem é. Miguel, e aí, hein? Que esse projeto, essa questão dos indígenas brasileiros, é uma questão polêmica, né? É sempre polêmica. Nascimento, esse processo aí começou lá na época do Collor, né? Uhum. Quem é mais novo aí não deve lembrar, foi em 1992, se eu não me engano, por aí, tá? Com a primeira reserva, né, de grande porte, né? A reserva dos índios Yanomami, se eu não me engano. Isso. Uma reserva gigantesca, mas gigantesca, Nascimento. Eu só vou dar um passo atrás aqui, Nascimento, para mim tentar, né? Dar uma situada melhor aí, né, para os ouvintes, né? Nós temos a nossa lei ambiental,
chamada de novo Código Florestal. Ela é datada de 2012, né? O último ajuste que foi feito nesta lei, né? Trata-se da lei mais rígida do mundo. Nós temos a legislação ambiental mais rígida do mundo. Vale lembrar, Nascimento, que nós temos em torno de 67% das nossas terras preservadas. Preservado. Ou seja, não tem outro país no mundo com a preservação que nós temos. Não tem. Não tem. Tá? Engraçado que nós temos uma riqueza mineral incomparável. Bioma de floresta, de bioma silvestre, enfim, tudo. E minérios, ouro, petróleo, diamante, nióbio, ferro e por aí vai. Minério de ferro, enfim. E somos um país pobre, com uma riqueza impressionante. E que as pessoas não querem que nós exploremos isso. Mas tá reservando isso para quem? E a forma de você fazer esse alarde todo, de você proibir o país de poder explorar essa riqueza que ele tem, é justamente a situação indígena. Acharam um negócio extremamente... exatamente. Foi feito um... Você tá entendendo? Quer dizer, nós temos aí em torno de 900 mil índios. Mais ou menos, tá? Às vezes você vê uns índios lá que... Meu Deus do céu. Índio da pele branca, do cabelo... Ele se pinta ali na hora pra aparecer na televisão ali, veste aquela indumentária toda lá, aquela roupa toda lá, né? Mas a gente vê que... Me desculpa, tá, gente? Me desculpa, Aqueles tá? índios que foram um dia na Câmara deram flechada nos seguranças lá. Então, eles têm... Só que, veja bem, nós já temos em torno de 130 milhões de hectares de terras de reservas indígenas. É em torno de 15% do território nacional. Ah, mas é igual muita gente fala, né? Alguns estúpidos falam, mas o Brasil todinho era deles, o certo era... Então vamos todo mundo sair, nós não indígenas, 209 milhões de pessoas, vamos sair do país e deixar o Brasil inteirinho para 900 mil índios. É isso que teria que ser feito. Ao invés de trazer o índio para dentro da sociedade, para ele ter saúde, educação, para ele ser, sabe, socializado, vamos assim dizer. Não sei se essa é a palavra mais indicada. Não. As pessoas querem confinar o índio lá. Mas na verdade é tudo mentira isso daí, gente. Essas ONGs que estão lá para proteger as florestas, para proteger os índios, é mentira. Aquilo é só pano de fundo, é só cortina de fumaça para você não enxergar a realidade. A realidade existem grupos supranacionais aí, multibilionários, trilionários, que tá de olho nas reservas que o Brasil tem, na riqueza mineral, florestal, no bioma, na água que o Brasil tem. E aonde que está a maioria dessa riqueza? Justamente lá na Amazônia. É óbvio, né? Lá no Nordeste não tem ONG, lá tem índio também. Eu conheço lá uma aldeia, já passei várias e várias vezes dentro de uma aldeia indígena lá. Mas não tem nenhuma ONG lá protegendo aqueles índios lá. Por que será? Porque não tem a riqueza mineral que tem lá na Amazônia. Poxa vida, é difícil de compreender isso? O governo já vem falando isso faz muito tempo. Agora, tem uma turma lá no Congresso, e talvez em outros poderes, que não entende. Não é que não entende, é porque faz parte do sistema. Faz parte do sistema, né? Eu não posso falar muita coisa aqui, né? Entendeu? Agora, ó, o projeto prevê o quê? Uma ocupação e uma exploração de forma sustentável, através do turismo, né? Através do agronegócio e a exploração em si dos minérios, entendeu? De petróleo, do garimpo e tudo mais, e ali estabelece regras. Lógico que o Congresso vai aperfeiçoar o projeto.
Como sempre acontece, entendeu? né? Lógico. Tem as mudanças. Agora veja bem, quando eu levanto a bandeira lá, não sei o que, da ONG, eu tô beneficiando quem? Eu tô beneficiando o Brasil ou tô beneficiando esses grupos que a gente não sabe nem, né? Já falamos aqui, escusos que você não sabe realmente aí. E outra, esses minérios estão sendo explorados de forma clandestina. Da onde apareceu aqueles 700 quilos de ouro lá que foi roubado lá num aeroporto lá? Da onde apareceu? Aquele ouro foi tributado, 700 quilos de ouro. Aquilo era clandestino. Então o Brasil está sendo roubado, surrupiado, e as pessoas fazem vista grossa. O Congresso está fazendo vista grossa. Os poderes que deveriam fiscalizar, verificar, tomar providência, tá contra o governo, tá contra o executivo. Além do que eu já falei do projeto Gaia, do AAA, do corredor lá entre o Oceano Atlântico e o Pacífico, que vai acontecer. Né? Porque eles querem desestabilizar o governo Bolsonaro, para chegar lá na frente e falar que nós, o Brasil, o nosso governo não tem condição de cuidar da Amazônia. Então eles vão inventar essa história. Já inventaram. Eles estão criando um enredo, né? O incêndio na Amazônia que foi provocado, né? Foi pego lá as pessoas fazendo para filmar, né? Incendiando para filmar. Entendeu? Foi pego. Foram presos lá pessoas, e que o governo lá do Pará mandou soltar, trocou até o delegado, enfim, fez um monte de coisa lá. Será que alguém tá vendo isso? Eu vi isso daí. Então, quer dizer, é uma situação difícil, delicada, mas delicadíssima. Entendeu? Que envolve aí dezenas de anos aí, ó, no mínimo 30 anos pra cá, praticamente, quase 30 anos pra cá, entendeu? E interesses multinacionais, interesses aí de pessoas grandes, né? De peixes grandes, né? E rola muita grana, muito poder, enfim. Quero mandar um alô aqui pro Sandro e a Sandra de Lavras que estão na sintonia. E tem um áudio aqui da nossa amiga Adriane de Resende Costa, Miguel. Vamos ouvir que a gente precisa ir pro intervalo. Bom dia, Adriane de Resende Costa. Olha, eu acho que tá certo, sabe? Se o Brasil tem as potências que tem que explorar, né? Porque isso aí é desculpa de índio, porque eles não dão nem aí pros indígenas, eu tenho certeza disso. Isso aí é interesse de maiores, com a intenção de no futuro pegar tudo. Eu penso assim, não sei se eu estiver errada, me desculpa, mas eu acho que o Brasil tem mais que correr atrás da riqueza que tem mesmo e usufruir dela e aproveitar ela para pagar o que está devendo. Penso assim, sabe? Bom dia, fica com Deus. Tchau. É a Adriane de Resende Costa que pensa aí da mesma maneira, né? Obrigado pela sua participação, Adriane. Tem as riquezas, tem que explorar, tem que usar. De forma sustentável, Nascimento, é óbvio. Porque já tem, como você falou no início, já tem a legislação ambiental. Nós temos a legislação mais rígida do mundo. Do mundo. Né? Obrigado aí, Adriane, pela sua participação e por compartilhar, né, com o nosso modo também de pensar. Tá bom? Um abraço, bom final de semana. O Pereira tá nos ouvindo lá em Varginha, disse que o tempo tá aberto por lá. Que bacana, Pereira. Um abraço para você aí, direto de Varginha, capital, a cidade mineira que ficou conhecida há anos atrás por causa do suposto ET, né? Outro dia eu perguntei pro pessoal de Varginha se isso era verdade mesmo. Tem gente que fala que é verdade, viu, Miguel? Brincadeiras à parte. Gente, nós precisamos ir a um intervalo e a gente volta na sequência com mais informações aqui no programa Ponto de Vista. Não saiam daí. Rede FM. Você está ouvindo o programa Ponto de Vista.
Estamos de volta na rede, são 8 horas e 40 minutos. Bom dia. E a CCJ do Senado vai analisar as mudanças na forma de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado vai analisar mudanças na forma de escolha dos ministros do Supremo. Atualmente, a escolha é feita pelo presidente da República. Ponto. Com a proposta, a indicação seria feita a partir de uma lista tríplice com nomes indicados por STF, Ordem dos Advogados do Brasil e a Procuradoria-Geral da República. Além disso, o mandato seria fixado em 10 anos, sendo proibida a recondução. Essas mudanças estão previstas no substitutivo do senador Antônio Anastasia, elaborado a partir da PEC 35/2015, proposta de emenda à Constituição apresentada pelo senador Lazier Martins, do Podemos, do Rio Grande do Sul. Anastasia também incorporou sugestões de outras propostas. Para o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, o fim do cargo vitalício fará com que os magistrados prestem contas à sociedade. Miguel, como é que você vê isso? Eu vejo assim, só que tem um jabuti aí, que nem, como eles mesmos dizem, né? Existe um jabuti aí, porque até então, como é que funciona? O presidente da República que indica e o Senado vai fazer a sabatina, né? Se aprovar no Senado, né? E hoje o cargo é praticamente quase que vitalício, né? Ele só sai hoje aos 75 anos. Entendeu? O que eu não acho correto, na minha opinião, tá? Eu mesmo já falei aqui, já defendi que também deveria ser por mandato de 10 anos, mas para mim eu iria mais a fundo, já falei aqui também, deveriam ser as pessoas do meio, ou seja, dos tribunais superiores já de preferência. Pessoas que foram de carreira, juízes de carreira, né, que realmente conhecem, e de tribunais superiores, porque são vários tribunais superiores. Para quem não sabe, tem vários tribunais superiores. Tem o STJ, tem o TST, que é o do trabalho, tem o STM, que é o militar, tem vários tribunais superiores. Tem o TSE, que é o Tribunal Eleitoral, enfim. Deveriam vir desses tribunais superiores a indicação. E continuar sendo, sim, do presidente, né, da República, porém seriam pessoas de carreira, de encarreiramento, não seria pessoas apadrinhadas, né, que a gente cansa de ver isso aí, aliás, né, cansamos de ver isso ao longo do tempo aí, pessoas que, né, infelizmente têm lado, né, e ter mandato, então, de 10 anos, por exemplo, podendo ser até, talvez, quem sabe, ter uma reeleição, sei lá, por mais um período, talvez, não sei, tá? Não sei. E dessa forma, entendeu? Não colocar aqui, ó, uma lista tríplice com nomes indicados pelo STF, quer dizer, não vai mudar nada. Pela OAB, com esse comunista lá de presidente, a OAB lá, o presidente da OAB é comunista, pô. De carteirinha, mas de carteirinha. E pela PGR, que também... aí fica difícil. Peraí, aí fica difícil. Então, na verdade, o que esse pessoal quer fazer aqui não é que eles querem melhorar, não. Eles não querem melhorar. Eles não mudariam isso daqui se fosse outro presidente da República. Eles não fariam essa proposta aqui se fosse outro presidente da República. O que eles querem é porque já ventilou, o Bolsonaro ventilou, talvez de indicar o Moro para ser ministro do Supremo Tribunal Quer mudar Federal. A regra do jogo. Então eles não querem de jeito nenhum. Então eles querem o quê? Quer cortar a perna do Bolsonaro. A verdade é essa. Querem mudar a regra do jogo com o jogo andando, né? Querem mudar a regra. Entendeu? Eu espero, né? Eu espero mesmo que o Senado não aprove essa aberração aí. Não dessa forma, entendeu? Não dessa forma. Faça realmente a lição de casa que tem que ser feita, mas bem feita, né? Bem feita. Então eu vejo como que o governo ele é dificultado para ele as coisas. Por esse Congresso, por outros poderes também, né? E pela mídia.
Entendeu? Então eu vejo a batalha realmente travada que existe, e se nós, cidadãos, não estivermos atentos, entendeu? A gente vai acabar acreditando em tudo isso daí. Acredita que o Congresso está trabalhando em prol da nação, que os outros poderes também estão trabalhando, que a mídia está informando corretamente. Que tá tudo bem, é para isso que eu chamo a atenção. O nosso programa é para isso, é para chamar a tua atenção. Tá? Não somos donos da verdade de forma nenhuma. Não somos melhores do que ninguém. Nós só olhamos a informação e buscamos o que realmente interessa e o que está por trás daquela informação, né? Que muitas vezes ela é deturpada pela mídia para te enganar, para enganar os incautos, para enganar as pessoas, né, mais simples aí, vamos assim dizer, se é que eu posso dizer dessa forma. Bom dia pro Anésio de Carvalhos, bom dia, mais o sábado acompanhando vocês, um ótimo programa como sempre, um abraço aqui do Anésio. Que mais? Alô pro Salvador de Carvalhos, tinha mandado uma mensagem aqui falando sobre a situação das ONGs, que botam, ele comentou que elas botam muito dinheiro no país, e tal, e tal, e tal. Manda um áudio aí, Salvador, viu? Pode mandar um áudio que a gente coloca no ar explicando aí direitinho o que você quer comentar. E o Sandro Miguel te mandou uma pergunta aqui. Então, uma pergunta para essa bancada que admiro. Diga aí, Miguel, você acredita que o nosso governador irá tirar o SMS dos combustíveis ou não? Não acredito. Não acredito pelos motivos que nós já falamos aqui, né? Não estou de forma nenhuma. Um falou aí que o Bolsonaro está sendo populista, que está sendo irresponsável. Lógico que o Bolsonaro alfinetou os governadores, né? Porque eu acho que tem que melhorar, tem que mudar. Agora, zerar o ICMS, zerar os tributos federais, não vai. Isso eu não acredito que isso aconteça, tá bom? Não acredito. Agora, veja bem, que daria para melhorar aí muito, isso sim. Isso daria. Agora, veja bem, se a gente for partir aqui, Nascimento, o problema é o seguinte, a ganância, a volúpia para arrecadar por parte das prefeituras, dos estados e do próprio governo federal é muito grande. Por quê? Porque as despesas são crescentes. Entendeu? Por quê? Porque existe uma amarração, existe um engessamento da máquina. Você vê que a reforma administrativa ela vem tratar justamente disso. E a reforma administrativa, ela não vai mudar para quem hoje já está no serviço público, para você ter uma ideia, Nascimento. Mas você vai ver a guerra que vai ser. Você tá entendendo? Certo. A guerra que vai ser. Porque hoje, veja bem, desculpa, mas qual que é a classe privilegiada hoje? Funcionário público. Faça sol, faça chuva, tenha inflação, não tenha, o país vai bem, não vai, o país cresce, não cresce. O dele tá garantido. Me desculpa. Ele não corre o risco de perder emprego, raramente isso acontece. Para você demitir um funcionário público é um parto. Quando consegue. Quando consegue. Então eles são contra a medição de qualidade, né, que é a meritocracia. Então, enfim, tem que mudar, gente. Desculpa, então tem que cortar. Na verdade tem que reduzir despesa para poder se cortar a outra ponta, né? Para reduzir impostos, não tem como reduzir impostos, cortar impostos, se você não reduzir despesa. Não tem como, isso é impossível, isso é matemática, gente. 1 mais 1 é 2. Entendeu? Então, para reduzir os impostos, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, tem que reduzir o tamanho da máquina. Tem que reduzir o papel do Estado. Essa é a chave. Nós temos uma máquina inchada, um Estado inchado, as prefeituras estão inchadas, entendeu? E algumas classes, lógico, sempre vem aquela situação, né? É igual ver, eu não sei, não tem matéria aqui dos professores não, né, Nascimento? Hoje não. Colocou, né? Não. Mas você vê lá o governador do Maranhão, lá o Dino, o comunista lá, o Flávio Dino, colocou lá o piso salarial dos professores lá no estado do Maranhão de 6.200 ou 6.300, alguma coisa. Aí fizeram um comparativo com Minas Gerais. Gente, me desculpa, o cara é de uma hipocrisia tremenda, porque eu sei
que o Estado não tem condição de pagar isso, que as prefeituras não têm condição de pagar isto. Não que os professores talvez até não mereciam, até porque eu acho que alguns não merecem mesmo. Me desculpa a franqueza, tá? Alguns não merecem mesmo. Tá, mas vamos generalizar, digamos que a classe mereça. Sim. Né? A classe mereça, entre aspas, né? Mas é uma hipocrisia, gente. Me desculpa. Entendeu? Tem que melhorar? Tem que melhorar. Mas tem que melhorar a qualidade também. Né? Militante comunista em sala de aula não pode existir. Né? Militante comunista em sala de aula não pode existir. Deixar bem claro isso daí. Entendeu, Nascimento? Agora, merece um piso maior? Merece. O governo vem aumentando. O piso nacional dos professores esse ano, né, aumentou, se eu não me engano, em torno de 15%. As demais classes teve 4 e pouco por cento. 4,48, se eu não me engano, foi o IPCA do ano passado. Foi a inflação do ano passado. Os professores, o piso dos professores teve quase 15 ou mais de 15% esse ano de aumento. Então você não vai dobrar, você não vai triplicar do dia para a noite. Não existe mágica. Mágica era só o PT que fazia. Mágica. Né? Mas deixou a conta pra gente, deixou o país quebrado. Então eu não acredito que o governo do estado vai zerar o ICMS. Ele não consegue. Até que ele gostaria, eu creio. Eu até acredito na boa vontade do Zema, falar a verdade pra você. Até acredito, né? Mas ele não consegue por causa dessa situação. O estado está quebrado. Ele pegou um estado quebrado. Entendeu? Assim como os demais estados, a maioria deles estão quebrados. Mas tem que enxugar a máquina. Tem que reduzir a despesa. Senão você não tem como abrir mão de receita. É simples assim. E vamos para a quarta matéria. Trump é absolvido pelo Senado em julgamento de impeachment. O Senado absolveu o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de processo de impeachment movido pelos democratas. Diga-se, os democratas americanos são a esquerda americana, tá, pessoal? A decisão é desta quarta, dada após um breve julgamento numa rejeição histórica das alegações dos democratas de que negociações do presidente Trump na Ucrânia e a suposta obstrução do Congresso mereciam sua imediata remoção do cargo. De acordo com a Fox News, todos os senadores democratas apoiaram a condenação do presidente por abuso de poder e obstrução do Congresso. Por uma votação final de 52 a 48 contra a condenação por abuso de poder e 53 a 47 por acusação de obstrução, o Senado ficou muito aquém da maioria de 2/3 necessária para condenar e destituir o presidente. Eram necessários os votos de 67 dos 100 senadores para que Trump fosse condenado. Miguel? Você vê, interessante, né? A economia americana tá de vento em popa, que nem diz o ditado, Nascimento. Né? Tá de vento em popa, crescendo, o pleno emprego, entendeu? O país, o governo, um governo patriota, um governo que defende o interesse da nação, dos americanos, entendeu? Mas os democratas é a esquerda do Brasil, é igualzinho a esquerda do Brasil, é o PT do Brasil. O Partido Democratas Americano é o PT aqui no Brasil. PT com PCdoB, com PSOL, junto aí, entendeu? É isso daí. Então todos eles são contra. Contra o quê? Entendeu? Então quer dizer, é igual aqui. Como o Anderson falou no programa passado. Não olha o país, não olha o benefício, não olha o que o governo tem feito de bom, entendeu? É igual aqui no Brasil, a mesma coisa. É a mesma coisa. É que nem o Anderson que estava aqui na semana passada. Se estiver nos ouvindo, alô pro Anderson lá em Betim, professor de educação física que esteve aqui com a gente, né, Miguel? Ele falou assim, me apresente o seu projeto, mas antemão eu já quero dizer que eu sou contra. E é o comentário do Salvador de Carvalhos que chegou agora. Então, Ricardo, como eu já tinha dito, no Brasil, quando algum político quer fazer alguma coisa que é bom para o país, os outros não querem. Aí fica difícil de governar o país. É a situação que o presidente está enfrentando lá, e aí entra o projeto do Não tem como passar aquele áudio da Bia Kisses, não, tem, né? Tem. Antes do intervalo, dá para passar. Vamos lá. Então passa, é interessante eu ouvir, foi até um ouvinte nosso, um amigo nosso, né? Uhum.
é o Camilo. Professor que Camilo mandou, de Serranos. Professor Camilo de Serranos que me mandou. Tá bom? Um abraço aí, professor Camilo. Vamos passar o áudio aí da Bia Kicis. E no áudio fala, a matéria fala assim, como o PT destrói a democracia que diz proteger. É uma entrevista que ela concedeu para o Brasil Paralelo. A Bia Kicis, que é deputada federal, né? Isso. Hoje. Vamos Aliás, colocar. uma ótima parlamentar. Vamos colocar aqui o áudio e a gente volta na sequência. Que eu acho interessante que, nossa, tem muita história de bastidores. É impressionante, né? Vou tentar, assim, lembrar algumas para contar, mas eu acho que eu vou ter que escrever um livro. Porque de vez em quando eu lembro de umas coisas e falo, gente, eu não posso esquecer, isso é importante, né? O que está por trás, aquilo que as pessoas que não estão atuando mesmo, né, como protagonistas da história, não ficam nem sabendo. Então, uma coisa que eu participei, eu estava lá, eu vi e me impressionou muito mal, e que mostra que realmente o discurso do PT, esse discurso de democracia da esquerda, é só da boca para fora, é só discurso mesmo. Eles não acreditam em democracia e o que eles querem é sempre a tomada no poder para destruir a democracia. Mas a conversinha, aquela cantilena da democracia e tal, né, é como um mantra para eles, né? E teve um dia que a OAB resolveu levar um pedido de impeachment contra a Dilma. Então já tinha um impeachment que estava rolando, né, da Janaína Pascoal, do Hélio Bicudo, que estava já assim adiantado, mas a OAB resolveu entrar com um também. E eu, quando soube disso, eu fui lá para o Congresso, porque eu queria estar junto, eu sou advogada. Falei, nossa, que bom, né? Porque mudou a presidência da OAB e eu quero estar junto. Gente, eu cheguei cedo, consegui entrar. Daqui a pouco não dava mais para entrar no Congresso. Eles tiveram que reforçar, botar a polícia legislativa e tudo quanto é canto, porque os próprios parlamentares do PT levaram, né, servidores, a coisa mais absurda, servidores da casa, do Congresso, comissionados, que foram então fazer números junto com esses parlamentares e outras pessoas que foram para lá, pessoal da esquerda, para impedir a OAB de entregar o pedido de impeachment. Então, assim, você não conseguia mais entrar no Salão Verde, o presidente da OAB estava chegando e ele ficou do lado de fora, ele não conseguia entrar. Então, eu falando pelo telefone com as pessoas, onde que ele está, o que está acontecendo, ele está barrado do lado de fora porque não consegue entrar, porque o pessoal da esquerda fez como que uma fila, assim, que você faz para impedir a pessoa de andar. E eu estava lá dentro no Salão Verde, chegou aquele senador, Humberto Costa, e ele com os servidores começou a fazer uma cirandinha, uma roda, todo mundo das mãos, e começa a cantar a cirandinha, né? Não vai ter golpe, fascistas, golpistas não passarão, aquela coisa ridícula. Fazendo isso em volta da gente, não deixavam a OAB entrar. Aí eu virei para um deputado que estava lá, falei, mas que absurdo é esse? Vocês não vão tomar providência, vocês não vão fazer nada. Aí ele falou assim, não, é que isso é assim mesmo, isso é a democracia. Eu falei para ele, democracia? Isso não é democracia nunca. Aí ele falou assim, é que você é muito nova, você não entende como é que funciona. Eu falei, escuta aqui, você sabe com quem você está falando? Eu falei para ele, sabe quem eu sou? Aí ele até olhou, regalou, e falei, olha só, eu sou uma pessoa que estou nessa luta todos os dias há quase 2 anos, entendeu? Eu sei muito bem que não se trata de democracia e sei também que o seu dever aqui como parlamentar é fazer com que a OAB possa cumprir, sabe, o seu papel institucional e entrar aqui e entregar o pedido de impeachment. Vocês têm que fazer alguma coisa. Aí ele ficou meio sem graça, chamou o chefe da segurança. Não sei o quê. Eu sei que depois dessa, a OAB conseguiu entrar, o presidente e tal, mas mesmo assim eles não conseguiram chegar até o protocolo. Então, tiveram que levar o presidente da OAB numa sala, levar a funcionária do protocolo nessa outra sala, onde receberam o pedido de impeachment, porque o Salão Verde estava tomado de petista. E isso tudo liderado por um senador da República. É nojento. Eu fiquei admirada. Eu fui filmando, passando vídeo para as pessoas verem o que estava acontecendo. Porque a imprensa, pergunta se a imprensa mostrou alguma coisa disso. Absolutamente nada. Então, essa conversa de democracia da esquerda não dá para acreditar, porque eles só querem chegar ao poder para impedir a democracia de funcionar, tá? Então, essa foi uma história que realmente me impressionou ver aquilo acontecendo
dentro do Congresso. Muito bem. Esse áudio aqui da Bia Kicis está num vídeo no canal do Brasil Paralelo no YouTube. Quem quiser pode pesquisar. É de 11 de outubro de 2018, só para contextualizar você, que diz: como o PT destrói a democracia, que diz proteger o Congresso Brasil Paralelo. A entrevistada é a deputada federal Bia Kicis. Na época não era deputada ainda. Miguel, isso é só um episódio, né? Esse foi apenas um episódio, como ela disse aqui. Coisas pra mim não causa, que ninguém nem não é sabe. Novidade, não causa nenhuma estranheza pra mim, tá? Uhum. Imagino que isso daí é fichinha perto do que acontece ali nos bastidores, né? Nos porões ali dos poderes, né? Dos poderes. Dos poderes. Vamos pro intervalo, Miguel? Tu quer? Vamos. Vamos pro intervalo, pessoal. 9 horas. A gente volta rapidinho. Fiquem ligados aí. Rede FM. Programa Ponto de Vista. Estamos de volta. Bom dia para você que ligou o rádio agora, 9 horas e 7 minutos. Sábado, dia 8 de fevereiro de 2020. É claro, se você estiver ouvindo a reprise no domingo, é de ontem, tá? É o programa gravado ontem, sábado, dia 8. Quero mandar aqui... cadê? O Juarez de São João del Rei, Miguel, mandou um áudio pra gente. Vou colocar... São João del Rei não, é São Miguel do Cajuru, né? Cadê o áudio? Fala aí, Juarez. Alô, Rádio Minduri. Para mim, o nosso Brasil foi governado mais ou menos quase 20% de comunista, que era o PT, PSDB. Isso tudo é uma rede só, que senão todos os partidos foram contra o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não é comunista. Aí, dia de hoje, as coisas mudou. E os brasileiros, a maioria deles, são desinformados. Por isso que o Brasil está nessa ideia de hoje. Por isso que o Brasil está desse jeito. Porque como o PT foi tão bom, você deixou 3 milhões de desempregados. Se hoje ele já conseguiu minguar. Isso é difícil, viu? O mais obrigado. E que Deus proteja o nosso Brasil do comunismo. Com Deus. Obrigado, Juarez. Só para complementar aqui o comentário também, para a gente entrar nas matérias, o Sandro acrescentou que a questão do ICMS dos combustíveis desde o ano passado, os postos podem optar pela não definitividade, porém o governo de Minas está dificultando o reembolso do ICMS. Substituição tributária quando pago a maior. Acaba também, acho um pouco provável, né? Acabar, né, com o ICMS. Esse é o ponto de vista da Sandra. Precisamos voltar no ponto de vista, disse o Sandro, e a Sandra já estão mais que convidados, não precisa nem falar. Muito, né? muito bem-vindo, né, Nascimento? Vocês estão esperando mandar uma cartinha, alguma coisa? Aliás, Nascimento, vou fazer um desafio aqui. Qualquer ouvinte que quiser um dia, quem sabe, até sugerir alguma matéria e quiser até participar, né? Sim. Vai ser um prazer, tá bom? Fica aí o convite. Fiquem à vontade. Vamos seguindo aqui sobre a situação ainda dos Estados Unidos. A posição do Brasil sobre o plano de paz de Donald Trump para o Oriente Médio. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, foi convidado pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado para falar sobre a posição do Brasil em relação ao plano de paz para o Oriente Médio, apresentado na semana passada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O convite para o comparecimento do chanceler brasileiro foi feito pelo senador Esperidião Amin e foi aprovado na quinta em reunião da comissão. Não foi divulgada ainda a data para o comparecimento do ministro no plenário da comissão. O governo do Brasil adotou a posição de apoiar o plano de paz apresentado por Trump, afirmando em nota oficial divulgada no dia 29 de janeiro que a proposta do mandatário norte-americano está em linha com os princípios constitucionais que regem a atuação externa do Brasil. Em que pese o esperado linguajar protocolar e formal de comunicações deste tipo, o que se espera da diplomacia brasileira é que os seus formuladores não deixem de reconhecer, ainda que não publicamente, que o plano apresentado pelo presidente norte-americano frustrou as expectativas e tem pouca chance de prosperar, como já mencionamos inúmeras vezes no Crítica Nacional, desde quando o plano foi apresentado.
A política externa tem sido uma das áreas onde o governo Bolsonaro tem mais acertado, especialmente no que tange ao aprofundamento das relações com o Estado de Israel, que culminou com a decisão histórica de transferir a Embaixada do Brasil para Jerusalém. Para manter a coerência com essa diretriz acertada da política externa brasileira em relação a Israel, espera-se que a posição do Brasil em relação ao plano não vá muito além destas declarações protocolares, uma vez que o plano é atentatório à segurança de Israel ao propor a criação de um imaginário Estado palestino. E como o Brasil não é um ator geopolítico externo relevante nos conflitos do Oriente Médio, não há necessidade de arcar com o ônus político-diplomático de posicionar-se ostensivamente contra o plano apresentado por Trump, ainda que esse posicionamento viesse a estar em linha com a diretriz correta da nossa política externa. Portanto, o Brasil pode perfeitamente manifestar o seu apoio às intenções que moveram este e outros planos anteriores igualmente fracassados, sem, no entanto, endossar os termos do plano proposto, como a sugestão da divisão de Jerusalém entre dois estados. O eventual endosso explícito dos termos do plano representaria, isto sim, um desvio acentuado da diretriz até aqui correta da nossa política externa, chefiada e conduzida com maestria pelo chanceler Ernesto Araújo. Achei interessante aqui dizer que o Brasil não é um ator geopolítico externo relevante. Não é pela presença, digamos assim, pequena, né, em termos de representatividade comercial, Nascimento, de potência. Militar também, né? Não participa, né, do Conselho de Segurança da ONU, né, que são, se não me engano, são 7 ou 8 países que têm poder de veto. O Brasil, ele não tem cadeira, né, nesse conselho. Então são várias situações, entendeu? É disso que a matéria está falando. E outra, a questão do plano de paz aí, isso aí a gente já ouve, eu ouço isso aí desde criança, né? Ali é uma batalha, né? Essa situação aí entre a Palestina, Israel, Jerusalém, aquela coisa toda. Então, é uma situação delicada mesmo. O Brasil tomar realmente um partido aí é complicado. Você apoiar, você realmente estar alinhado aí, né, com os ideais aí que a gente está apoiando. Na verdade, o Brasil está apoiando hoje Israel, né, que eu acho, tá, uma opinião particular minha, eu acho correta a posição do Brasil, entendeu? Eu acho correta. Enfim, cada um pensa como quer, né? Então, eu acho interessante, trouxe essa matéria aí pra gente poder só, né, realmente falar aí pro povão, né? E sobre o Conselho de Segurança da ONU, são 15 membros permanentes, aliás, é formado por 15 membros. 5 são permanentes que possuem direito a veto, que são os Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China, e mais 10 países aí. Então são 15 no total e os 5 permanentes. Só para 5 que tem poder de veto, poder né? de veto. Isso, tá. E vamos seguindo então com mais matérias aqui, 914. Maia, o articulador, cria a comissão da reforma sindical para recriar o imposto sindical. Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, criou a Comissão da Reforma Sindical que vai examinar a PEC 196 de 19, do deputado Marcelo Ramos do PL do Amazonas, que altera o 8º artigo da Constituição para tratar da reforma sindical. Em outras palavras, o imposto sindical, que teve o fim da sua obrigatoriedade em abril de 2017, por iniciativa do Paulo Eduardo Martins, na época suplente do deputado federal Valdir Rossoni, do PSDB, poderá voltar com essa PEC. O primeiro passo, dado na quarta, dia 5, foi criar a comissão. O segundo será a escolha dos deputados para compor a comissão e o terceiro, analisar a proposta. De acordo com o deputado Paulinho da Força, do Solidariedade agora, a intenção é iniciar a segunda etapa na próxima semana. Traçando aqui uma linha. Primeiro, Maia falou lá atrás, quando a gente leu a matéria sobre a situação de abrir as terras indígenas para exploração e tal, ele falou que não vai botar isso aí em pauta. Agora ele mesmo está criando essa comissão para voltar com o imposto sindical, está mostrando realmente as suas intenções, né, amigão? Você vê que vai tudo contra o país, contra os trabalhadores de fato, né? Porque nós temos 20 mil sindicatos, eu não sei para que tudo isso, né? Na verdade, eu sei, né? Às vezes a gente não fala para não ficar aí comprometido, né? Mas a gente sabe que esses sindicatos na verdade, é o combustível da esquerda.
né? PT, PCdoB, PSOL, né? Você vê igual a situação da Uni aí também, Nascimento, da carteirinha digital. Nós falamos sábado passado. Tá correndo o risco, né, de caducar a MP da criação da carteira digital propositadamente. Mas para quê? Para voltar para as mãos da Uni o privilégio e o, como que eu diria, só ela. Monopólio. O monopólio, né? Porque na verdade é o combustível da esquerda. Né, o PSOL praticamente detém aquele monopólio ali, por exemplo, tá? Agora veja bem, então nós temos um presidente da Câmara, um presidente do Senado, comprometido com quem? Com a sociedade, com o bem da nação, com o bem da família, com a proteção da família? Ou querem manter o sistema de tudo quanto é jeito? Né, do Paulinho da Força não precisa nem falar nada. Ele mesmo declarou lá atrás que tem que dificultar. O Brasil não pode dar certo pro Bolsonaro não ser reeleito. Então, quer dizer, então é um sujeito que a gente sabe o que ele pensa. Ele já declarou o que ele pensa. Né? E não podia, né? Sendo da força sindical, sendo de sindicato, não poderia pensar diferente, né? Infelizmente eu digo isso, né? Infelizmente. Aí bate com o que a Bia Kicis, né? Atual deputada federal, que na época não era, e falou aí dos bastidores, né? Do que acontece lá no Congresso Nacional, entendeu? Que ela ficou horrorizada na época, né? Eu confesso que de tanto que a gente vem acompanhando, Nascimento, nesses últimos 10 anos, que a gente vem com esse programa já há 10 anos, né? E já falei aqui da experiência que eu tive também anterior, né? Daquele suposto colega meu que entrou no sindicato faz 30 anos, 35 anos e ficou 35 anos no sindicato, né? Então, quer dizer, eu não me iludo mais com essas coisas aí. Aliás, já perdi essa ilusão e faz muito tempo, muitos anos. Perdi a ilusão com o sindicato, com essa situação toda aí, entendeu? Eu não sei, pra mim, eu acho que atrapalha mais do que ajuda. Falar que eu não sei, viu, Nascimento? Eu acho que atrapalha mais do que ajuda a classe trabalhadora. Me desculpa. Tem algumas classes aí privilegiadas aí, entendeu? Com sindicatos fortes, tipo dos petroleiros aí. Estão fazendo greve aí, os petroleiros aí, entendeu? Enfim, então tem algumas classes privilegiadas que conseguem as coisas, mas de forma truculenta, até prejudicando a nação, prejudicando a sociedade. Então a gente precisa repensar. Veio a reforma trabalhista, né? Muito boa por sinal. Ainda acredito que poderia ser mais profunda do que foi, né? E tem um monte de reforma para ser feita para destravar o Estado, destravar a economia, para o país poder crescer, para gerar emprego, para a gente caminhar talvez até para o pleno emprego, que é a melhor distribuição de renda. Não existe melhor distribuição de renda do que emprego, do que trabalho. Não é Bolsa Família, não é bolsa disso ou bolsa daquilo, né? Só que a gente vê que essas pessoas, elas não querem desarmar essa situação aí. Pelo contrário. Voltar hoje com o imposto sindical como era outrora é dar um tiro no pé da sociedade. É você realmente condenar a nossa sociedade, entendeu? A verdade é essa. Quem trabalha, né? Condenar quem trabalha. E tem mensagem aqui do nosso amigo Luiz Pérez, de São Vicente. Bom dia, amigo. Primeiro ele falou sobre os governadores que não gostam de matemática, ou será que foram reprovados no tempo do colégio ou na universidade? Gostaria que o professor Paulo Guedes ensinasse novamente para esses repetentes. Bom programa. E agora ele falou o seguinte: bom dia, amigos. Esse Paulinho da Força não é o mesmo que está sendo processado pela Procuradoria-Geral da República por corrupção? Você sabe dessa situação, Miguel? Não sei, não. Bom, enfim. Mas obrigado aí pela participação, Luiz, pela audiência sempre. Vamos agora para a matéria de número 7920, Weintraub. Gente, o nome do deputado, o nome do ministro da Educação é difícil de pronunciar, mas é Abraham Weintraub, tá? Eu assisto televisão, jornal, eu ouço rádio, eu não consigo, olha, e é difícil ver alguém, se tem uma coisa que eu gosto, Miguel,
pelo rádio e pelos anos de trabalho, eu procuro aprender a pronunciar o nome das pessoas corretas, que eu acho que é o mínimo, né? Mas cada um fala Weintraub, cada um fala um negócio. O nome dele é Abraham Weintraub, tá? Ele está na cova das hienas, pessoal. O grupo de parlamentares esquerdistas pede o impeachment do ministro da Educação por falta de decoro. O BSM sabe por quê. É Brasil Sem Medo, né? Brasil Sem Medo sabe por quê e você também vai saber. Há poucos dias, quando juntamente com Silvio Grimaldo fui entrevistar o ministro em Brasília, eu disse pouco depois de cumprimentá-lo, né? Diz aqui: ministro, diante de tudo que está acontecendo, o senhor poderia dizer como Camões, estou em paz com a minha guerra? Weintraub sorriu e recitou: põe-me onde se use toda a feridade, entre leões e tigres, e verei, se neles achar, posso, a piedade, que entre peitos humanos não achei. Os versos citados fazem parte do episódio de Inês de Castro no canto terceiro ou no canto 3, né, de Os Lusíadas, uma obra-prima da língua portuguesa. E de fato, Weintraub não parece estar encontrando muita piedade entre a fauna política brasileira, de Brasília, né? O motivo para tanta ferocidade ou feridade, para respeitarmos a métrica do poeta, é evidente. Abraham Weintraub é o único ministro da esplanada que enfrenta simultaneamente e sem a menor hesitação os 3 grandes grupos políticos que tentam desestabilizar o governo Bolsonaro, a saber, a esquerda totalitária, os globalistas do titio Soros e titio Lehman e os velhos vigaristas do estamento burocrático brasileiro. Traduzindo em termos zoológicos, só o Weintraub peita as hienas, os tubarões e as capivaras ao mesmo tempo. Uma parte dessa fauna, cujo habitat é o Congresso Nacional, atravessaria hoje, no caso dia 5, a Praça dos Três Poderes, dirigindo-se em marche ao prédio do Supremo Tribunal Federal, com o fito de depositar sobre a mesa do presidente do STF, Dias Toffoli, um pedido de impeachment contra o ministro da Educação por quebra de decoro. Uma passada de olhos sobre os 19 signatários do pedido basta ao leitor bem atento para identificar de quem é o decoro que está sendo quebrado por Weintraub. Eis os nomes e partidos: Felipe Rigoni, do PSB, Tabata Amaral, do PDT, João Campos, do Republicanos, Raul Henri, do MDB, Reginaldo Lopes, do PT, Professor Israel, do PV, Aliel Machado, do Rede, Rodrigo Agostinho, do PSB, Marcelo Caleiro, Cidadania, Maria do Rosário, do PT, a Perpétua Almeida, do PCdoB, Margarida Salomão, do PT, Danilo Cabral, do PSB, Rafael Mota, do PSB, Joênia Wapichana, do Rede, Fabiano Tolentino, do Cidadania, e Alexandre Frota, do PSDB, e também pelos senadores Alessandro Vieira, do PPS, e o Fabiano Contarato, do Partido Rede. Como se vê, o grupo é majoritariamente representativo das hienas da esquerda, embora também conte com uma ilustre representante dos tubarões globalistas. Deixa ao leitor a tarefa de identificá-la. A denúncia foi fundamentada na lei do impeachment, que é a lei de número 1079 de 1950, e apresenta 10 exemplos de atos incompatíveis com o decoro, a dignidade e a honra do cargo, além de condutas contrárias a princípios citados no artigo 37 da Constituição Federal, como os da impessoalidade, eficiência e transparência. O texto se apoia em trechos do relatório produzido pela Comissão Externa de Acompanhamento do MEC, presidida pela deputada federal Tabata Amaral e sob relatoria do deputado federal Felipe Rigoni. Entre os argumentos que justificam a eloquente ineficiência do ministro estão a ausência de políticas de alfabetização, as falhas do Enem, o favorecimento de apoiadores do governo, ofensas às mães de diferentes cidadãos e a omissão quanto ao uso de R$1 bilhão resgatados pela Lava Jato. É muito interessante que esse pedido de impeachment esteja sendo entregue justamente agora. Parece algo até providencial. O ataque das hienas ocorre no momento em que o Brasil Sem Medo está prestes a veicular a sua entrevista exclusiva sobre o ministro da Educação, em que ele fala sobre as acusações mencionadas e reduz a pó de traque as bombas constantemente enviadas contra o seu gabinete. Leitores Sem Medo, aguardem só mais um pouquinho, vai ser muito divertido, Miguel. Dá a impressão, né, Nascimento, que nós temos uma educação de primeiro mundo, né?
que nós tivemos um resultado excepcional no PISA, né, que é o programa, né, que mede aí anualmente, né, todos os países, ou pelo menos a maioria deles, que nós estamos na rabeira. Nós estamos, se eu não me engano, em penúltimo ou em último lugar, no último PISA do ano passado. Foi em 2018 que foi feito esse PISA, tá? Não foi do ano passado, não. 2018, tá? Então dá a impressão que nós temos, assim, sabe, a melhor educação do planeta. E que o governo, através do ministro da Educação, está atrapalhando, estragando, piorando essa educação. Dá a impressão que é isso. Pro senhor Rodrigo Maia e esse bando de parlamentares aí, chamado, né, pela matéria aí de hienas, né? Dá a impressão que é isso. Como se a gente não tivesse assistindo aí a degradação da educação no país, né? A questão da ideologia de gênero que eles querem, porque querem colocar de qualquer forma para estragar as nossas crianças, para destruir as nossas crianças, essa turma da esquerda, né? Essa turma de comunistas, entendeu? Então dá a impressão que nós temos a melhor educação do planeta, entendeu? Então eu reafirmo aqui, né, o meu apoio ao ministro da Educação, ao que ele vem tentando fazer, né, a gente sabe das sabotagens, né, porque o governo está aparelhado, a gente sabe que o Estado está aparelhado. Quando a gente fala aparelhado, gente, é de gente da esquerda, tá? É de gente do PT, do PSOL, do PCdoB, que não quer o bem da nação, que quer que continuemos, né, que o país continue essa porcaria que vinha até então. É esse aparelhamento que eu falo, né? Inclusive a situação até lá do INSS, Nascimento, a questão lá de que tem 1.300.000 pedidos na fila de aposentadoria, eu também, eu confesso para você que eu acredito que seja até uma questão também de boicote até, entendeu? Do pessoal ali também, entendeu? Eu acredito, falar a verdade para você, eu acredito. Porque a gente sabe que o Estado está aparelhado. O Estado está aparelhado. Então eu vejo que o ministro da Educação tem feito um ótimo trabalho, né? A mídia não divulga, a gente sabe disso, né? E os nossos congressistas, né? Espertalhões, entendeu? Lógico, querem manter a situação, porque a educação é a base. A gente falou aqui, é igual a situação do sindicato. Ó o que o Maia está apoiando. O que o senhor Maia apoia? A lista do pessoal que assinou o pedido não precisa nem falar nada. Né? Tudo partido de esquerda. PSB, Rede, PT, PCdoB, entendeu? Não precisa nem falar nada, né? Vou falar o quê? Vamos falar de ir para o último intervalo e na sequência a gente volta aqui no programa Ponto de Vista. Não saia daí. Rede FM. Você está ouvindo o programa Ponto de Vista. Bom dia, estamos de volta, programa Ponto de Vista 9h35 e os gastos absurdos dos políticos brasileiros, meus amigos. Nós, contribuintes, continuamos a pagar a conta dos hóspedes perdulários do Congresso Nacional. Simplesmente é um escárnio aos milhões de trabalhadores desempregados e endividados, como também a milhares de brasileiros vivendo de forma miserável abaixo da linha de extrema pobreza. Saber que o parlamentar que mais gastou em 2019 foi o líder do PT no Senado, Humberto Costa, com despesa de R$607 mil. Enquanto o senador pernambucano não se importa com a situação da extrema pobreza dos deserdados brasileiros e gasta de forma implacável o dinheiro da nação, né?
Devia ele saber que os 13 milhões e meio de pessoas vivendo no país em condições de extrema pobreza equivalem à população da Bolívia, Bélgica, Cuba, Grécia e Portugal, de acordo com os dados do Síntese de Indicadores Sociais do IBGE. A pergunta que se impõe fazer ao senador: qual é a explicação em dados concretos de serviços prestados pelo senador que geram resultados positivos em benefício do bem-estar social e da nação para justificar a despesa com um mandato da ordem de R$607 mil? Mas nem tudo converge de forma negativa para os gastos absurdos promovidos pelo senador pernambucano. Por exemplo, há deputados que não gastaram um centavo sequer da cota parlamentar ao longo do ano passado. Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, e Hercílio Coelho Diniz, do MDB de Minas, ambos os deputados no seu primeiro mandato. De acordo com a notícia do jornal Gazeta do Povo, os referidos deputados em entrevista disseram que a política do gasto zero não prejudicou em nada o seu trabalho. Cabe ponderar que não é somente o senador Humberto Costa que, de forma perdulária e sem demonstrar nenhuma parcimônia com os gastos públicos, dá prejuízo ao erário. Outros parlamentares também se comportam da mesma forma. Os políticos nacionais, com raras exceções, se lançam na vida pública apenas para tirar proveito da coisa pública, resolver os seus problemas pessoais, empresariais, familiares e de amigos. Eles estão pouco se importando com a situação da pobreza social. Se o povaréu padece e morre sem atendimento, sem serem atendidos nas filas dos hospitais públicos, sucateados, ou se falta qualidade na educação e segurança. O Brasil, maltratado por políticos mequetrefes e indecorosos, paga um preço muito alto por não fazer uma reforma política ampla e séria para moralizar o poder legislativo, onde temos um Congresso Nacional inchado e inoperante, repleto de mordomias e sinecuras, dando despesas inúteis ao bolso de cada contribuinte brasileiro. Não é esse Humberto Costa que a Bia aqui citou lá em 2018, que estava na... Deve ser. A sinecura é um emprego ou cargo rendoso que exige pouco trabalho. Ou seja, é fazer quase nada e ganhar muito. Isso que é sinecura. Nascimento. Sim, Miguel. Eu venho falando aí de longa data, de muito tempo, e do enxugamento do Estado, Nascimento. Entendeu? É muito pesado esse Estado elefante que nós, pagadores de impostos, temos que carregar. Tem que reduzir no âmbito municipal, estadual, federal, reduzir o número de vereadores, reduzir o número de cidades, como foi feito aí através do projeto que foi enviado, né, já para a Câmara, de acordo com a população. Talvez alguns municípios ou muitos municípios deixarem de ser municípios. Um município com 800 habitantes, Nascimento. Nós temos aqui, próximo, né? Um município com 800 habitantes, com 1.000 habitantes, com 1.200 habitantes, com 1.800 habitantes. Aí esse município ele é obrigado, né, pela própria Constituição, a ter um prefeito, um vice-prefeito, a ter 9 vereadores. No mínimo, se eu não me engano, 7 vereadores, no mínimo. 7 no mínimo? 7 vereadores. Aí tem as secretarias, aí tem aquele monte de gente. É uma burocracia tremenda, Nascimento. Que custa, né? Tremenda, um custo violento, né? Então, quer dizer, poderia eliminar os cargos de vice, talvez, vice-prefeito, vice-governador, até de vice-presidente da República. Poderia reduzir, por que não, né? Reduzir o número de deputados estaduais. Minas, se não me engano, tem 77 deputados estaduais. Reduzir o número de deputados federais, tem 513 deputados federais, 513, tem 81 senadores. 81. Poderia também reduzir. Imagina, e outra, o aparato que tem toda essa situação aí, são centenas, são milhares de pessoas por trás de tudo isso aí, de comissionados, gente, é um gasto violento e uma ineficiência impressionante. É aí que a gente está falando da situação que a gente começou lá no começo do programa. Por que não pode reduzir o ICMS?
ou zerar? Por que não pode reduzir tem que pagar essa turma toda aí, né, Miguel? Tem que pagar essa turma toda. Entendeu? Infelizmente, Nascimento, essa é a realidade. E você vê a eficiência, a eficácia do serviço prestado. O que o poder público entrega para o cidadão, né, em termos de saúde, educação, de segurança e outras coisas mais aí. Então, quer dizer... É tipo a gente pagar R$1 milhão numa Brasília 1960 velha, né? Se fosse uma Ferrari, você falou, pô, tô comprando uma Ferrari, vale a pena. O Brasil, ele é um país que tem uma carga tributária de primeiro mundo e entrega para a sociedade, através de serviços oferecidos a esta mesma sociedade, de terceiro, quarto mundo. É essa a questão. Infelizmente, né? Entendeu? Então é muito gasto, e tudo isso, gente, está engessado. Não pensa que um prefeito de uma cidade pode mudar. Não pode não. Está engessado, as verbas já vêm carimbadas. Né? A verba que vem do governo do estado, do governo federal, já vem carimbada. Já está engessado, não tem como ele mudar. Entendeu? Então não tem investimento, não consegue investir, não consegue melhorar. Entendeu? Então, quer dizer, fica difícil. Se não tiver realmente uma reforma ampla mesmo, né? Fica difícil. E a gente vê a dificuldade que o governo está enfrentando para fazer as reformas, para melhorar essa situação, para melhorar os gastos, para ter mais condição de poder cortar, de poder... É difícil, Nascimento. Você falou em cortar, meu querido. Você falou em... Meu querido... Vem uma briga. A reforma administrativa não trata do funcionário público atual. Quem já está. Você vai ver a dificuldade, você vai ver o que vão inventar, você vai ver o que vão fazer, você vai ver... Então fica difícil. E a sociedade carregando esse elefante gigantesco nas costas. É dessa forma que eu vejo. 9h43, bispo francês alerta para ataques contra cristãos em diocese. Temos o direito de ser respeitados neste país, diz o bispo cristão sobre a complicada situação em território francês. Jean-Claude Boulanger, bispo da diocese de Bayeux-Lisieux, demonstrou preocupação com o aumento da violência e do ódio contra os cristãos nos últimos meses na França. O líder católico declarou que apresentou uma denúncia ao promotor público local em Caen depois de uma série de ataques contra cristãos. O bispo destacou que a série de agressões começou em outubro do ano passado, segundo o jornal France Bleu, ou Bleu. Entre os atos de violência registrados na região da diocese de Boulanger, podemos citar os ataques de uma gangue de jovens contra um ônibus cheio de peregrinos, incluindo várias pessoas doentes que voltavam de viagem. No início deste ano, outros 2 ataques aconteceram. O primeiro foi lançado por jovens encapuzados que atacaram mais um ônibus de peregrinos. O segundo ato de violência aconteceu quando símbolos anticristãos foram pintados em um prédio perto da abadia de Saint-Trinité. Segundo o jornal Breitbart, o bispo Boulanger declarou: as pessoas têm o direito de protestar, é um direito da nossa democracia. Mas não se ataca peregrinos e jovens em oração. Temos o direito de ser respeitados neste país. E acrescentou: respeito aqueles que não compartilham as minhas convicções. Eu não entendo esse ódio. Que eles me ataquem, sim, eu sou velho, mas mirarem nos jovens, não. A gente sabe, Miguel, no programa passado, inclusive, falamos sobre isso, se não me falha a memória, a quantidade de muçulmanos que estão dominando a França, não é? Nós não falamos sobre isso no programa passado? A questão que a Grécia estava querendo impedir a entrada de imigrantes legais no país e como a França já foi tomada, né? É uma guerra, hein? Nós precisamos tomar o devido cuidado para ver quem são esses autores, né, Nascimento? Eu creio que pode ter alguma relação, sim, né, com essa situação aí da migração, né? Uhum. Em massa que aconteceu, que vem acontecendo de vários anos para cá, né? Principalmente na Europa e muito mais principalmente na França, né? Então a gente vira e mexe e vê ali situações de pessoas sendo agredidas, de igrejas sendo invadidas, sendo queimadas, e enfim, igrejas
cristãs, tá? Dizendo, né? Então, não sei, é uma situação delicadíssima, eu vejo como uma situação delicada, eu vejo a invasão. Se você vê o crescimento da religião, né? Da religião muçulmana no mundo, é uma coisa assim muito grande, já passou até, né, o número de cristãos, Nascimento. Não sei se você sabe disso, né? Já passou o número de cristãos. E bom, enfim, cada um tem a sua religião, sim, né, Nascimento? É difícil você falar alguma coisa, eu não quero, né, entrar nessa mérito, seara, né? Nesse mérito aí. Eu só acho que, lógico, que o respeito, né, a todas as religiões, né? Eu acho que deve haver o respeito a toda crença, né? Sim. Entendeu? É disso que nós estamos falando aqui. Não tenho nada contra a religião A, B ou C. Né? Mas que a sua prática religiosa seja respeitada. Sim, e que ela não seja motivo para você atacar ou agredir qualquer pessoa que não tenha a mesma prática religiosa. Aí já é incitação do ódio, né? Exatamente. Eu vejo assim, minha maneira de ver, Nascimento, hoje, quem que né, representa aí os cristãos aí, talvez a Igreja Católica, pelo número de fiéis, né? Sim. Que se tem no mundo, e através do Papa, que é o líder máximo do catolicismo, sim, né? Sim. Eu acho que ele deveria, né, sugiro aí, né, até minha opinião, né, que ele deveria talvez se atentar para esses fatos aí, entendeu? Porque a gente vê isso não só na França acontecendo. Há denúncias aí na África, por exemplo, querido, estão dizimando. Matando mesmo, né? Dizimando. A gente trouxe até matéria aqui, se eu não me engano, no passado recente aí, na China, por exemplo. Né? A gente vê que em países comunistas, países totalitários, China, né? Coreia do Norte, pode esquecer, não tem liberdade religiosa não, meu querido. Não tem liberdade religiosa, que o Estado permitir. E principalmente cristãos estão sendo caçados, estão sendo dizimados nesses países, né? Comunistas, totalitários, e isso que me traz uma preocupação muito grande. Que nós, Brasil, nós brasileiros, estávamos caminhando para isso, tá? Com o comunismo, com, né, o PT que vinha no poder aí, entendeu? E a semelhança, né, a estrelinha com o Partido Comunista Chinês. Então me traz uma certa preocupação, aliás, uma preocupação muito grande, né? Mas vou parar por aqui. Tá. Vamos para a última matéria rapidinho aqui. O secretário da PGR alertou que Zé de Abreu ofendeu todas as mulheres brasileiras ao atacar Regina Duarte. Ailton Benedito, secretário de Direitos Humanos da Procuradoria-Geral da República, encaminhou na terça-feira um ofício ao Ministério Federal de São Paulo. Ele sugere que o órgão tome providências em relação às ofensas ditas pelo ator José de Abreu contra sua colega de profissão Regina Duarte. Convidada pelo presidente da República, Bolsonaro, para assumir a Secretaria Especial da Cultura, ela aguarda apenas a nomeação para tomar posse. Em sua mensagem no Twitter, Ailton declarou o seguinte: ainda hoje, 4 de fevereiro de 2020, será encaminhado ofício ao Ministério Público Federal do Estado de São Paulo, a fim de que tome conhecimento do fato e promova as medidas que entender cabíveis nas suas atribuições em face do sujeito que ofendeu todas as mulheres brasileiras. Ele encaminhou o ofício após criticar nas redes sociais as declarações dadas por Zé de Abreu em entrevista recente. Ao comentar a ida de Regina para o governo Bolsonaro, o ator, que também é militante político da extrema esquerda, afirmou que fascista não tem sexo e que vagina não transforma uma mulher em um ser humano. O Zé de Abreu, aquele lá que cuspiu no casal que estava num restaurante e tal, ele mesmo. Aquele que falou que era o presidente do Brasil, aquele sujeito, né? Aquele camarada lá, né? Você não vê a mídia. Cadê a Rede Globo? Demitiu ele? A Rede Globo demitiu ele por esses motivos? Não, mas falou que a Regina Duarte tinha que Então, mas sair, veja né? bem, teve aquele repórter lá,
William Vac, que foi demitido, âncora da Rede Globo, porque teve uma situação lá nos Estados Unidos, uma entrevista, não sei quando, não sei aonde. Uma brincadeira que ele fez. Uma brincadeira que ele fez com uma situação de racismo. De racismo. Foi acusado de racismo. Foi demitido sumariamente. Foi. Verdade. Então, quer dizer... Dois pesos, duas medidas. Rede Globo, você não vai demitir, vocês não vão demitir o Zé de Abreu, que ofendeu todas as mulheres do Brasil com palavreado chulo, de baixo calão, de gente que não tem educação, não tem respeito. Vocês vão manter ele nos quadros de vocês? Não temos mais tempo, Miguel. Inclusive, Nascimento, eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, que ele está se mudando ou se mudou para Nova Zelândia. Eu vi alguma coisa assim. Entendeu? É engraçado que esses comunistas, né, a maioria deles optam por países capitalistas. Estados Unidos, países da Europa. Né, É então. verdade. Por que não vai para Cuba? Por que não vai para lá, para Coreia do Norte, entendeu? para China. Vai lá morar lá. Tá bom, gente, um abraço, boa semana a todos, que Deus abençoe a todos grandemente, obrigado pela participação aí de quem participou. Fiquem com Deus e até mais. Que nenhuma família comece em qualquer de repente.